Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o Grêmio se movimentando, tem a lesão de Vila Sante, mas tem um pacote de reforços chegando com 5 nomes. A gente vai falar sobre o momento de cada um deles e qual a expectativa a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, ainda estamos felizes, né? Semana inteira para a gente comemorar, celebrar essa vitória sobre o Galo, para dar uma tranquilidade, que precisa ser confirmada, evidentemente, diante de mais uma vitória contra o Ceará em casa na próxima rodada. É difícil, jogo complicado. Léo Condé faz um grande trabalho no Ceará. O Ceará é meio de tabela, assim, e arranca ponto de muito time no campeonato. Estou analisando sobre a ótica do Grêmio, de que o Grêmio melhorou a pegada, de que algumas qualidades entraram no time, né? O Balbuena na zaga, o Carlos Vinícius no ataque, o Cuejar voltando para o meio. Então, isso tá dando uma robustez maior para o nosso time, mesmo com todas as dificuldades. E tem mais coisa para acontecer. O Grêmio está anunciando reforços nessa janela, reforços que, por enquanto, nada tem a ver com o investimento de Marcelo Marques, o CEO da Marquespan, o comprador da Arena do Grêmio, e que se dispôs a bancar, pelo menos, né, um grande nome, um nome incontestável, para ajudar essa atual gestão no valor de 10 milhões de euros. O nome era o Roger Guedes, né, e que agora a equipe do Marcelo Marques se retirou do negócio. Existe ainda uma pontinha de esperança enquanto a janela não fechar, né? Até porque o Grêmio não foi atrás, ou pelo menos não vazou nenhum outro nome desse patamar que entrasse nesse perfil do jogador que viesse para fazer a diferença. Então, existe uma esperançazinha porque o Paulo Pitombeira, o empresário do jogador, e o próprio Roger Guedes, eles estão no Catar ainda buscando uma liberação. É um convencimento quase, né, praticamente, porque os caras nem responderam à proposta de 10 milhões de euros e aí ficou naquela de que será que o Grêmio oferece mais? Será que oferecendo mais eles conseguem? O Grêmio já tinha entrado num acordo com o jogador, mas ele é muito importante lá, né? É um cara que tá construindo uma história. Na estreia marcou 2 gols, tem quase o mesmo número de jogos e de gols, ou de participação em gols, né? Desde que ele chegou, impressionante. Então os caras não querem liberar. E aí cabe ao Roger Guedes, ao seu empresário, daqui a pouco buscar uma liberação. Isso tá acontecendo, mas se eles vão ter êxito, a gente não sabe. O Grêmio espera, aguarda em compasso. O dinheiro do Marcelo Marques está separado, mas não passa dos 10 milhões de euros. Então, a gente trata como muito difícil, né? Que os caras consigam liberar o principal jogador deles simplesmente porque, beleza, você é simpático, a gente gosta de você, vamos liberar. Nem sempre é assim que funciona. Às vezes até é, né? Dentro de uma relação amistosa que você constrói com o teu empregador. Mas não dá pra gente esperar que isso vá acontecer. O fato é, até a janela fechar, o Grêmio ainda nutre essa esperança. Enquanto isso, vai se movimentando, mas com investimentos da atual gestão. E aí, o primeiro nome a chegar foi justamente o do Marcos Rocha, que já está em Porto Alegre. A gente trouxe essa informação semana passada, né, do acerto com o jogador. Faltava a rescisão com o Palmeiras. É muito difícil que o Palmeiras não fosse sensível, né? Um jogador que perdeu espaço, não estava mais jogando, tinha só um jogo no Campeonato Brasileiro até então. O Giai foi contratado, agora o menino Kelvin, que inclusive jogou contra o Botafogo. O Mike já tinha sido liberado para o Santos e o Marcos Rocha estava lá, 36 anos, né? Pouco utilizado pelo Abel Ferreira. E a despedida foi muito emocionante, né? Porque, cara, a gente está falando de um cara com 12 títulos conquistados pelo Palmeiras. É um ídolo da academia. A despedida dele teve a presença da Leila Pereira, presidente, do técnico Abel Ferreira, de grandes lideranças do elenco, jogadores que fizeram parte da história dele, outros mais jovens que estão lá, mas assim, estavam lá o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, e são caras lendários, né? Nesse Palmeiras, na chamada terceira academia, nesses últimos anos aí, em que ele já tinha sido vitorioso no Galo, chega no Palmeiras e ganha praticamente tudo. Então, é um cara extremamente vencedor. E eu já falei aqui sobre a minha expectativa em relação a ele, porque é um cara que traz uma experiência, traz muita qualidade. E se você souber como utilizar, eu acho que ele pode agregar e muito, até porque nós não temos lateral direito nesse momento. Então, Marcos Rocha, sou muito fã e saiu ovacionado do clube onde ele estava. Acho que diz muito sobre o profissional que ele é, o grande Marcos Rocha. O outro nome é o Arthur, né, gente? O Arthur
Tem algumas informações dizendo que até pode demorar um pouquinho, porque não é tão simples assim, né? Ele precisa, enfim, notificar, confirmar, formalizar toda essa rescisão de contrato com a Juventus. Mas ele já está fechado com o Grêmio, né? Já tem um negócio encaminhado, então é apenas ele formalizar essa rescisão, está abrindo mão de um bom valor e mesmo assim está vindo por um salário na casa dos 2 milhões de reais, chegando em metas alcançadas, né? Talvez pro Arthur seja na casa de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600. Se a gente pensar que é um alto valor para um volante, como muitos dizem, né, caro é o que ganha 1 milhão e não performa e não entrega. Então, não acho que seja um valor muito absurdo, se tratando do que é praticado hoje no futebol e de um cara que está abrindo mão de dinheiro, chega aos 29 anos, vindo de um grande da Europa. E um ídolo da nossa torcida, um cara que foi campeão com a nossa camisa, o grande rei Arthur Melo, que deve chegar, tem uma informação que ele chega até quarta, talvez ele não chegue até quarta, mas até o final da semana ele está aqui. Ele jogou a última vez no dia 25 de maio, então vai completar 3 meses, mas ele estava em pré-temporada com a Juventus, então os caras não estavam jogando lá, por isso que ele jogou a última vez, acho que contra o Atlético de Madrid, no dia 25 de maio, mas agora, né, ele estava no Girona, né, então agora ele pode, enfim, chegar a pleno, só falta ritmo de jogo e tal, e ver quando é que ele pode estrear. Vocês viram aí que o Balbuena estava 2 meses sem jogar, já chegou jogando, o Carlos Vinícius a mesma coisa, então... o Arthur é o próximo a chegar. Estou falando do segundo. Eric Noriega, esse já se despediu do Aliança Lima, inclusive com muita emoção também, né? Festa. Ele era um dos principais jogadores do elenco lá no Peru, jogador de seleção peruana, o volante barra zagueiro. Pode jogar em várias funções, 23 anos, japonês, naturalizado peruano, que também saiu com muita pompa, né, do clube onde estava e está chegando para reforçar o time. O Eric Noriega chega também essa semana. Marcelo Groy. O Marcelo Groy, cara, eu ia dizer, eu não entendo como é que o Groy ainda não está treinando em Porto Alegre, não está jogando pelo Grêmio. E aqui está um cara que sempre defendeu a contratação do Thiago Volpi e a manutenção dele nos piores momentos, porque eu acho que ainda é um goleiro que, embora oscile em alguns momentos, eu acho que ele também salva em outros momentos o Grêmio. Acho que ele tem liderança, acho que ele tem postura. Eu gosto do Thiago Volpi. Só que o Groy mexe com o meu coração, né? Como mexe com o de todos os gremistas. E é um jogador de um nível que o Volpi não conseguiu alcançar na carreira. O Groy tem um nível absurdo, né? Pelo menos em qualidade, em conquistas, em identificação com o clube. Então, a concorrência é desleal. Se o Volpi vai aceitar a reserva ou não, não sei. O fato é que o Groy provavelmente disputaria essa posição e facilmente acho que ganharia, mesmo aos 38 anos. O Groy ele foi tentado várias vezes por outras gestões e ele não queria sair da Arábia Saudita naquele momento. Quando ele retorna para o Brasil, ele retorna do tipo assim, tô aqui. E aí, inicialmente, o Grêmio não quis, meio que fez um charminho e tudo mais. O Grêmio demorou, mas agora fez uma proposta. Uma proposta condizente com a realidade do clube, do futebol brasileiro, da idade do Marcelo. E o Marcelo está avaliando. Ele tem outras questões pessoais para resolver, voltou para o Brasil para isso também, né, para organizar a vida dele. Enfim, está nas mãos do Marcelo Groy. Essa proposta pode ser o 4º reforço desse pacote que o Grêmio está confirmando e anunciando. E o último nome... que eu não sei se é o último, né, mas pelo menos até então, é um meia que o Grêmio teria feito uma proposta ou uma sondagem, mas que não vazou ainda. Um meia articulador. Os repórteres que acompanham o dia a dia do Grêmio estão tentando desesperadamente descobrir. Tem uma galera, puxa, me perdoem se eu vou dar o crédito errado, talvez do Soccer News, né, que acompanha o Grêmio. Eu tô aqui no portal do Gremista, que noticiou isso também, mas eu realmente não sei se alguém mais deu essa informação, tá? Então, me perdoem. De que o Grêmio sondou, verificou a situação do meia Claudinho. Claudinho mesmo, Bragantino, jogadoraço, 27 anos apenas. Cara, esse vestiria a 10 e assim, poderia estar no mesmo nível, tá? Da esperança que nós temos do Roger Guedes, características diferentes, o Roger mais atacante, o Claudinho mais meia vindo de trás. Mas assim, também acho que seria uma contratação incontestável. Não vamos chamar de jogador incontestável, mas uma contratação. Ninguém contestaria o Claudinho. O valor dele é aproximado, tá? 10 a 15 milhões de euros. Ele joga no Al Sadd do Catar. Só que ele tá muito bem lá. Muito bem lá. Os caras são
assim, tem o Claudinho como um ídolo praticamente, e ele tem contrato até 2029. Então, se o Grêmio quiser pagar os 10 milhões de euros, vai ter que entrar numa negociação, vai ter que ver se os caras liberam antes do fim do contrato, tem que ver se o Claudinho quer vir. Não tem nada concreto nesse momento. Foi uma informação de que o Grêmio procurou informações, por enquanto apenas uma sondagem, e de que o Grêmio estaria atrás de um meio articulador para ser esse quinto reforço aqui. Então uma coisa vai casando com a outra, mas ainda não está confirmado. Cara, é muito palpite, tá? Mas eu acho que um jogador que poderia ser tentado é o Rafael Veiga do Palmeiras. Talvez até os torcedores questionem, né? Do tipo, pô, ele tá em baixa. Ele tá em baixa, ele não tá jogando no Palmeiras e tal, e a gente tá vendo aí muitos jogadores saindo, encerrando seus ciclos e tudo mais. Eu acho que seria um momento. E o Veiga, cara, o Veiga também acho que tem 29 ou 30 anos. Ele teria muita lenha para queimar ainda, trocando de ares, uma nova motivação, seria o 10 e faixa do Grêmio, assim, com muita tranquilidade. Ele quer para a Europa mesmo, nessa idade, ele quer como o Scarpa foi, como outros jogadores, mesmo tardiamente, né, buscando um outro mercado. Eu acho que é um jogador que poderia ser tentado, tá? Mas é só um palpite, uma sugestão aqui. E a gente tem que descobrir quem é esse cara, e o fato é que isso vai aparecer em algum momento. E pode não parar por aí, só que todos esses que eu citei, investimentos da gestão, tá? Não do Marcelo Marques. Então o Grêmio ainda pode estar aguardando esse movimento do Roger conseguir se liberar, ou então aparecer um Claudinho da vida dizendo, ok, o clube aceita 10, 12 milhões de euros, sei lá, a gente negocia salário com o cara, e aí o Marcelo falar, não, tá aqui o dinheiro, vamos contratar esse cara, porque esse cara vai elevar o patamar do time, e o Claudinho elevaria. Mas enfim, fiquem nesses nomes aqui, provavelmente a gente vai ter novidades nos próximos dias. Não é nenhuma informação, tá, gente? De que o Grêmio está contratando o Claudinho, de que o Roger Guedes vai vir, não. Isso ainda está no campo da espera. Os outros, sim. Né? O Marcos Rocha, o Arthur, o Noriega, o Groi negociando, e tem o meia, que a gente precisa descobrir qual é. Comenta aí o que vocês estão achando desse novo momento do Grêmio. E lamentar, né? Lamentar, só para encerrar esse vídeo, de que o Vila Sante tenha confirmado uma lesão ligamentar, né, o LCA, ligamento cruzado anterior do seu joelho, mais uma de menisco, inclusive, vai passar por uma cirurgia, 8 meses pelo menos fora dos gramados, risco inclusive de perder a Copa do Mundo pelo Paraguai no ano que vem, tomara que ele se recupere a tempo, mas está fora da temporada, por isso o Grêmio se mexe até, inclusive com jogadores da posição dele, e toda recuperação possível para o Matias Vila Sante. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!